Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, vamos fazer mais uma reflexão da palavra de Deus. E hoje a gente vai fazer a reflexão da palavra do dia 26, que foi terça-feira passada, né? Não deu para fazer o vídeo, mas a gente vai fazer agora, né? Então, é uma passagem um pouco conhecida para as pessoas que têm uma certa intimidade com a palavra de Deus, né? Porque é uma das passagens que várias pessoas protestam, né? Quando a gente fala protestam, a gente já sabe do que se trata de protestantes, que inverte essa situação aqui, né? Que diz que Jesus rejeitou sua mãe, né? As pessoas que têm Maria como uma qualquer, aí diz que nessa passagem Jesus rejeitou, né? Porque Maria chega ao encontro de Jesus e fica lá fora. E aí eles falam para Jesus que Maria está lá fora, né? E aí Jesus diz: minha mãe é todo aquele que faz a vontade de Deus, né? Minha mãe e meus irmãos. Eu considero aqui até irmãos, né? Que Jesus não tinha irmão de sangue, mas tem algumas passagens na Bíblia que falam de irmão. O irmão de Jesus, o irmão de Jesus. Então, assim como ele considerava a todos nós que segue a ele como uma mãe, como um irmão, como um parente, como um filho, né? Ele também considerava os seus primos, os seus amigos como irmãos lá na época. Mas enfim, essas pessoas falam que Jesus rejeitou Maria. E a gente vai ver que Jesus não rejeitou a mãe dele, né? Muito pelo contrário. Então, pessoal, vamos lá. Então, a palavra de Deus, ela está no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 8, no versículo do 19 ao 21, né? E a palavra diz assim, né? A verdadeira família de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, pessoal, como vocês viram, era como se Jesus não tivesse ligado porque Maria e seus irmãos estavam lá fora, né? Então, porque a palavra fala em seus irmãos, muitos acreditam e repassam para as pessoas que Jesus tem irmão, né? E irmãos com Maria, né? Maria sendo mãe, ou seja, ele não era o único filho de Maria. Mas o significado disso aqui é totalmente diferente, né? O que Jesus quis dizer? Ele quis nos mostrar o tamanho da responsabilidade que temos em segui-lo. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente começa a seguir o sentimento dele é como o sentimento que ele tinha pela mãe, que ele tinha pelos parentes dele, né? Pelos primos que na época considerava-se irmãos. Não é isso? Então, quando Jesus falou dessa forma, minha mãe são todo aquele que faz a vontade de Deus. Ele colocava Maria
no lugar dela, de mãe, de serva de Deus, né? Colocava ela, porque ela foi a primeira a fazer a vontade de Deus, ou não. Quando os anjos chegou para avisar ela, chegaram lá e disseram a ela que ela estava grávida, que ela ia ser mãe do Messias, que o nome dele seria Jesus. O que ela falou? Ela rejeitou? Não. Ela era uma mulher de fé, uma moça de fé, né? E ali ela fez a vontade de Deus, mesmo sem entender. Ela poderia dizer não, por quê? Na época, ela poderia morrer até apedrejada, né? Por ter feito tal coisa errada. Mas ela deu o seu sim. Então, quando Jesus fala nessa expressão em direção a Maria, ele estava falando que quem fizer a vontade de Deus assim como ela fez, quem agir de forma correta, né? Sempre andando conforme os mandamentos de Deus, sempre ali tentando consertar os erros, terá o mesmo sentimento que ele tinha pela mãe. E olhe que sentimento de filho para a mãe é grande, né? Então ele só nos mostrou o tamanho da responsabilidade que temos quando a gente encontra a palavra de Deus na vida, na nossa vida, né? A responsabilidade é enorme. Então, quando chegar alguém na sua casa que abordar você no caminho e abrir essa passagem para falar de Maria, saiba responder, entenda o que significa, né? Entenda o que significa. Jesus jamais iria rejeitar Maria. Jamais. Ele quis apenas nos mostrar isso e mostrar a toda aquela multidão. A palavra diz que tinha muita gente e eles não conseguiam ter acesso a Jesus. Não tinha acesso porque tinha muita gente. Então Maria não chegou próximo de Jesus por isso. Maria, a palavra diz que Maria... Os discípulos disseram, ela quer te ver. Provavelmente Maria estava com saudade de Jesus, né? E Maria foi procurar Jesus, mas não conseguiu chegar perto por tanta gente. Mas as pessoas disseram a ele que ela estava. E ali ele deixou essa expressão dirigida a ela. Quando dizem, tua mãe te espera, ela quer te ver. Então ele diz que não só ela é tão importante como todos nós que estamos aqui também somos importantes. Para ele temos a mesma importância que Maria tem. Jesus, ele não é como nós, né? A gente tem um sentimento de mãe que é diferente de um sentimento de pai, que já é diferente de um sentimento de esposo, que já é diferente de um sentimento de filhos, não é? Que é mais diferente ainda de um sentimento de neto. Enfim, os nossos sentimentos pelas pessoas são diferentes, né? São maiores, são menores. Depende do grau, a gente tem um sentimento. Mas Jesus não. Quando Jesus diz isso, Jesus, ele ama a todos por igual. Então, quando eles vai na direção de Maria e fala sobre isso, né? A linguagem dele vai para Maria nessa expressão para nos deixar esse ensinamento e essa responsabilidade, que a gente possa renovar a responsabilidade na nossa vida. A responsabilidade é de ter encontrado a palavra de Deus, de estar repassando a palavra de Deus para as pessoas. A gente tem que ter a responsabilidade de pedir o Espírito Santo discernimento para não passar coisa errada, como muitos por aí andam passando, né? Você se depara com um leigo, uma pessoa que não entende, uma pessoa que nunca abriu a Bíblia, se depara com uma pessoa protestante dessa, né? O respeito que tem por Maria nesse momento vai por água abaixo. O amor, muitas vezes a fé que tem em Maria,
vai por água abaixo. Porque ele diz, se o próprio filho, Jesus, não a reconheceu como mãe nesse momento, por que é que eu tenho que reconhecer como mãe? Né? Porque aí é o lado do protesto. Tem que haver passagens para que seja protestada, para que vá contra a Igreja Católica, contra a verdade, porque é a verdade. É óbvio que Jesus não iria rejeitar Maria. Tudo, eu canso de dizer que toda a palavra de Deus, todo o evangelho de Jesus Cristo, ele foi nos deixado. Acontecia com os discípulos para que a gente chegasse na nossa geração e a gente pudesse se alimentar disso aqui e fazer a vontade de Deus, não é isso? Então, quando abordarem vocês com essa passagem, saibam responder. Saibam entender. Se você não quer bater de... Porque não adianta. Eu costumo dizer que, ó, religião não se discute. Ah, mas a gente vai fazer um debate. A gente vai fazer um debate, né? Não se debate religião. Não se debate jogo, né? Por quê? A partir do momento que a gente começa a debater, você vai trazer a sua verdade que você acredita e eu vou falar da minha verdade que eu acredito. Então, resumindo, ninguém chega a um denominador comum, né? Cada um quer estar certo com a sua, né? Então, o caminho mais certo é procurar o Espírito Santo e pedir a Ele. Dobrar o joelho e pedir a Ele. Eu não estou entendendo isso aqui, bem aqui, Jesus, não estou entendendo. Então, manda o teu Espírito Santo para que eu entenda. Porque eu não vou debater com fulano, com A, com B, e muitas vezes você tem até o protesto dentro da própria casa. São pessoas que fazem parte de outras denominações e que fica ali, azucrinando o teu juízo, em cima de uma coisa aqui, entendeu? Então é aquela coisa, não adianta. Se você não procurar o Espírito Santo, você vai viver perdido a vida inteira, né? Perdido a vida inteira. Um diz que as estátuas é demônio, né? Aí tu vira pro outro lado, tua mãe diz que são santos. E aí? Então você fica meio que... Então você precisa estudar direito, você precisa entender direito, né? A gente não pode ir por cabeça de ninguém. A única coisa que anda na nossa cabeça era piolho quando a gente era pequeno, né? Pronto. Entendeu? Então é sobre isso. Hoje, essa palavra vem falar sobre isso. Que a gente possa tirar, né, essas ideias maldosas que as pessoas fazem de Maria. Né? Maria era a mãe de Jesus e Jesus a amava assim como ele nos ama. O amor de Jesus com Maria é igual ao amor dele por nós, né? E ele demonstra. Agora tem um detalhe. Esse sentimento por igual, você precisa fazer a vontade de Deus. Assim como Maria, que foi a primeira serva a fazer a vontade de Deus, que foi aceitar a gravidez. Ela poderia dizer, eu não quero, eu não vou arriscar, mas a fé dela era tão grande no Deus, ela era uma moça, né? Tão dedicada às coisas de Deus, que ela aceitou. Ela aceitou e disse, seja feita a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ela sabia que nada de mal ia acontecer. Ela foi forte. A fé dela foi maior. Ela sabia que ela estava sendo escolhida, né? E a prova é que Jesus consolou José. Jesus mandou o anjo lá em José avisar, né? Porque José ficou com raiva, lógico. O que é que está acontecendo aqui? A gente nunca teve nada, né? De repente tu me aparece grávida. Então Maria fez a vontade de Deus. Então não tem nada a ver com o que eles falam, né? Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele apenas está nos dando mais responsabilidade em viver a palavra de Deus. Se você quer ter o amor de Jesus igual
o amor que ele tem pela mãe dele, faça a vontade de Deus. Vá tentar viver os mandamentos. Mesmo que você caia aqui, você levanta ali. Você cai de novo, você levanta ali. Você só não pode ficar prostrado na lama do pecado. Se você caiu, tá bom. Levante. Levante e comece a seguir do zero de novo. Que aí você e todos nós iremos ter esse favor de Deus, esse amor de Deus, né? Que não é pequeno, é grande, né? Quando se trata de amor de filho para mãe, é grande. Um cheiro no coração de vocês. Tchau!